Me chamo Joilda Silva Neri, eu cresci em Ilhéus, no sul da Bahia. Vim para cá com 20 anos de idade. O que mais? Fala mais? Se você quiser. Ah, pode falar, depois vocês editam, né? Pode falar. Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 em março do ano que vem. Vim de um bairro no qual eu fui muito feliz, lá em Ilhéus. A casa de meus pais se situou num bairro que é o primeiro bairro da cidade, sendo que a frente da casa de minha mãe é para o mar e o fundo é para o rio. Então eu nasci num lugar de águas, né? De muita água por todo o entorno. E aí depois, com 20 anos, eu resolvi vir para cá, para Salvador, para tentar conciliar carreira profissional com a questão da negritude, assim, porque ser uma pessoa negra no interior da Bahia não é a mesma coisa que ser uma pessoa negra aqui em Salvador. Então, Salvador foi o município que eu me encontrei enquanto pessoa negra, assim, que eu já estava me forjando nesse lugar na adolescência e tal, mas eu falei, não, é lá que eu quero morar, porque lá realmente eu vou conseguir me sentir à vontade como uma mulher negra totalmente. Lá em Ilhéus, não. Eu me sentia uma coisa no meu bairro, na minha escola era outra, na minha família era outra, era um pouco assim, sabe? Eu fiz biomedicina, o curso de biomedicina na Universidade Estadual de Santa Cruz, na UESC, que fica lá em Ilhéus também, na região, né, entre Ilhéus e Itabuna. Eu não tinha muita nitidez à época do que era fazer ciência, de como era ser cientista, nada. Mas eu precisava, à época, ter uma bolsa que me mantesse na universidade, porque as minhas aulas elas eram em horários alternados. Eu tinha aula de manhã cedo e tinha aula final da tarde. Eu ficava o dia todo na UESC, e aí eu precisava de um recurso mesmo para que eu conseguisse me manter nas atividades lá. E aí foi quando surgiu uma seleção para a iniciação científica da professora Jane Lima, uma professora da área de imunologia. Ela trabalhava com os camundongos. Então, meu primeiro trabalho assim, de iniciação científica foi num biotério, vendo sacrificar os camundongos. Aí a gente tirava o líquido da região do abdômen, examinava as células e tal. E aí foi minha primeira bolsa de iniciação científica. Se não me engano, a época era R$ 300. Isso eu estou falando do ano de 2003. E aí foi meu primeiro contato assim com a ciência. Então eu alternava entre as aulas da faculdade, teóricas e práticas, e nos horários livres eu ficava num laboratório analisando esse material dos camundongos e também no biotério, nessa linha de pesquisa. Era um trabalho sobre o efeito do extrato de uma planta, a Guetarda angélica, que chama de. Eu acho que é da flor de maracujá, eu tenho que recuperar no meu TCC, para diminuir a inflamação em camundongos infectados com salmonela. Então a gente infectava os camundongos à época, hoje eu fico assim, infectava os camundongos, aí deixava eles um tempo nesse processo infeccioso. Depois a gente tinha dois grupos, os que recebiam tratamento com o extrato da Angélica e outros que não, e a gente acompanhava a resposta celular desses camundongos, né? Então foi meu primeiro contato assim com a ciência. Aí eu fui em iniciação científica com ela, acho que por 2 editais seguidos. Na sequência, foram 2 anos seguidos. Aí, na sequência, eu fiz o TCC nesse mesmo tema. Foi o primeiro TCC do curso, porque não era obrigatório na época. E aí, eu aproveitei o relatório da iniciação científica e fiz o TCC e apresentei o TCC. Aí, depois, eu vim para cá, para Salvador, para fazer o estágio curricular do curso. Então, eu vim para cá em 2006 fazer esse estágio curricular. E aí eu tinha já a nitidez de que na minha área, como biomédica, era importante eu ter a Fiocruz como uma instituição que daria assim uma força para o meu currículo. Eu já tinha essa noção assim da importância da Fiocruz. E aí eu vim fazer estágio aqui em Salvador, no Laboratório Central de Saúde Pública, no LACEN, que fica em Brotas, e a Fiocruz ao lado. E aí eu fui estagiar também na Fiocruz. Então, foi essa questão da ciência nunca saiu assim da minha trajetória depois que eu entrei na universidade, por conta desse percurso da iniciação científica
e depois na Fiocruz. Assim, ciência, assim, eu tinha uma referência muito importante, que era meu professor de biologia na época da escola, que era o professor Dorival Filho, é um professor bem conhecido lá em Ilhéus. Ele tem até Instagram, tudo, ele é muito 10. Então eu tinha essa noção do que era ser ciência, mas a partir das aulas de biologia, do componente dele, acho que por isso que eu fui para a área de saúde também. Mas, assim, a ciência, como a gente trabalha nos dias atuais, não tinha essa noção, não. Ai, encantamento. Primeiro foi necessidade financeira. Então, quando eu vim para cá em 2000 e... Aí eu vim para cá em 2006 e eu só tinha 6 meses para ficar aqui em Salvador, senão eu tinha que voltar para Ilhéus, porque meu estágio era voluntário. E aí, o ISC tem parceria com várias instituições, e à época tinha parceria também com o LACEN, que eu estava fazendo estágio, e com a Fiocruz. E eu estava lá no estágio voluntário, aí foi quando esse grupo daqui, desse andar, né, que a gente está, o grupo do professor Maurício Barreto, a professora Susan Martins, que já se aposentaram aqui do ISC, mas continuam atuando como cientistas, eles estavam coordenando um projeto sobre a caracterização molecular das cepas do bacilo da tuberculose. E aí eles precisavam de uma pessoa no laboratório para atuar nesse projeto. Antes eu lembrei que eles estavam com um projeto sobre tuberculose nos presídios, no presídio daqui de Salvador. E aí eles faziam a coleta também do material da baciloscopia, do exame, e precisava de alguém para analisar essas amostras no laboratório. Como eu estava lá como estagiária, voluntária, o pessoal do LACEN fazendo toda uma mobilização para eu me manter lá e me manter em Salvador, aí eles me convidaram para participar desse projeto. E aí foi que eu conheci o ISC e conheci a saúde coletiva, foi nesse percurso. Eu ficava lá no laboratório, boa parte do tempo, alternando entre o LACEN e a Fiocruz, contratada por esses projetos. E aí, nas horas vagas, eu vinha para cá, para esta sala, inclusive, para fazer as reuniões, fazer a discussão nos grupos e tal. Aí, naquele período, eu disse para a professora Susan que eu tinha interesse em fazer mestrado, mas meu interesse, gente, não era fazer mestrado em saúde coletiva, era fazer mestrado. Eu tinha 21 anos na época, era tudo muito novo, assim, 21 não, perdão, 23, né? Eu cheguei aqui com 20, eu já tinha uns 23, tudo muito novo e tal. Eu só sabia que eu queria ficar em Salvador, que eu queria fazer mestrado. E aí fiz 3 seleções de mestrado. Fiz na UESC em biotecnologia, passei lá. E passei aqui no mestrado em saúde coletiva. Tive grande apoio dos professores daqui, inclusive o professor Jair Nilson Paim. Eu não sabia nada de política de saúde, não sabia nada de SUS, não sabia nada da minha área, porque minha formação foi toda laboratorial. E aí, na época, eles permitiram que eu assistisse às aulas na graduação como ouvinte. Então, eu fiz um cursinho de saúde coletiva. Antes de fazer a seleção do mestrado, eu assisti às aulas de Jair Nilson todas, de um curso de medicina, para eu entender o que era o SUS, o que era a reforma sanitária. As aulas da professora Susan Martins, eu assisti todas de epidêmio, e hoje eu sou professora de epidêmio. Hoje à tarde eu vou dar a aula num componente que eu aprendi na época com eles. E aí passei na seleção aqui também do ISC, no mestrado, trabalhando nesse projeto que envolvia a parte de epidemiologia molecular e a parte de saúde coletiva, de epidemiologia. E aí fui conhecendo a saúde coletiva. No mestrado, para mim, foi uma crise, porque eu não sabia se eu estava aqui ou se eu estava na Fiocruz. Eu fiquei numa crise assim, existencial em termos de área, né? Minha área é a bancada, é o laboratório, e lá eu trabalhava com todo aquele aparato de biossegurança, aquela roupa toda que vocês veem em filme de guerra biológica. E eu tinha que tirar tudo aquilo e vir para cá e trabalhar com dados, e enfim. Então, no mestrado, assim, eu fiquei num conflito, porque um dos meus professores, inclusive, me perguntou: você está na área de biologia molecular ou você está na área de saúde coletiva? Então, eu ficava nessa questão. Aí, terminei o mestrado aqui em 2000 o mestrado foi de 2009 até 2011, no caso, né? Aí eu fiz a seleção do doutorado aqui no ISC em 2012, a seleção de 2011, e iniciei o doutorado de 2012 a 2016.
o doutorado para mim foi assim um outro modo de fazer ciência, uma outra forma de fazer ciência. Por quê? Porque eu já tinha saído do laboratório, aí eu mergulhei realmente na saúde coletiva, que no mestrado eu ainda estava naquela transição, me encantei com a área, me apaixonei, tive possibilidade de fazer, assim, de ir para os meus primeiros congressos internacionais, tive muito apoio, né, dos professores aqui, muito investimento, assim, eu realmente eu vivia de bolsa, então as bolsas de pós-graduação que me sustentavam, eu fui parte do programa Ciências Sem Fronteiras, morei 6 meses na Inglaterra, nessa época. Na época, a gente estava trabalhando com os dados do programa Bolsa Família, da estratégia de saúde da família, no enfrentamento às doenças infecciosas e tal. Então, tinha uma agenda no Ministério da Saúde muito importante nesse tema e no Ministério do Desenvolvimento Social à época. Então, eu ia para Brasília com muita frequência, porque minha professora, ela, em vez dela dar entrevista, dela falar do trabalho, eu que ia falar do meu trabalho, né? E isso me deu muita projeção no período do doutorado, porque hoje as pessoas me conhecem pelo trabalho daquela época. E aí eu fui aprender assim, a escrever um artigo científico, a como publicar, a como trabalhar e fazer ciência mesmo de uma forma mais orgânica. Acho que no mestrado eu não tive tanto tempo. Quando foi em 2015, não, aí nesse intervalo do doutorado eu já sabia também que eu tinha uma facilidade com docência. Então, dentre as coisas que eu sabia que eu fazia bem era dar aula, nesse caminho aí de dar aula de curso técnico e tal. E aí eu comecei a dar aula na iniciativa privada, então eu estudava aqui, dava aula em Feira de Santana, numa faculdade privada, ia uma vez na semana, era só para pagar o transporte, assim, o que eu ganhava era só para eu me deslocar, mas foi uma experiência que me deu base e suficiente para fazer a seleção de substituto aqui. Então, teve seleção para professora substituta, eu fiz, aí passei, comecei a dar aula aqui no ISC como professora substituta e fazendo muita pesquisa, assim, muita pesquisa. Eu ficava aqui, eu passava a maior parte do tempo aqui, nesse espaço, né, aqui ao lado. E aí, quando foi em 2000, aí passei esse período na Inglaterra, como eu falei para vocês, na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Foi muito bom para mim, para desenvolver a língua, para entender que o mundo é nosso, que a gente pode ir para qualquer lugar, né, que pelo menos fala inglês. Então foi uma experiência muito boa e ver que a UFBA e o ISC não tá muito atrás do que eu vivenciei lá. Então eu me sentia como se eu estivesse no ISC lá na Inglaterra. Era muito parecido, porque nossos professores também, uma parte, se formaram lá. Quando chegou em 2016, eu defendi o doutorado com um artigo publicado já. Isso me deu um conforto enorme, porque eu já estava com um artigo publicado numa revista internacional, com projeção, as pessoas já conheciam o meu sobrenome, e eu ia para os congressos, e aí tinha aquele choque, você que é Nery, tipo, esse corpo que é Nery, essa idade, essa cor, essa tudo, entendeu? E era eu que estava nos lugares falando do meu trabalho, então me deu muita projeção. Aí quando chegou em 2016, que eu terminei o doutorado, eu já estava de saco cheio de só viver de bolsa, porque era uma bolsa atrás da outra. Eu tive muitas bolsas emendando assim, uma na outra, e aí eu já queria ter algo mais sólido, então eu já estava 10 anos com meu marido, eu já queria engravidar, já estava com 30 anos, eu cheguei aqui com 20, então eu já estava com outros planos e queria uma solidez na minha carreira. Mas ao mesmo tempo, como eu já viajava muito, eu sabia que eu queria morar aqui na Bahia. Então, eu não procurava concursos fora do estado da Bahia, porque eu já tinha essa certeza que eu não queria morar em outro estado nem em outro país. Aí nesse interim, eu pedi para meus professores também uma bolsa de pós-doc. Então, eu terminei o doutorado, de imediato eles conseguiram uma bolsa para mim de pós-doutorado, para eu continuar trabalhando nos projetos. Foi na época que o SIDAX estava fundando, então eu fiz o pós-doc nesse iniciozinho do SIDAX. Aí eu precisava já ter mais autonomia. E aí foi quando surgiu o concurso da Univasf, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu lembro que eu comecei a estudar para esse concurso em dezembro de 2015, o concurso foi em abril de 2016. Eu engravidei em março de 2016.
fevereiro de 2016. Então, eu fiz esse concurso grávida. Eu estava com 2 meses e o pós-doc rolando ao mesmo tempo. Então, tudo ao mesmo tempo. E foi um concurso para professor na área de epidemiologia. Então, eu falei, gente, essa vaga, ela é minha, porque eu tenho experiência docente nessa área. Meu currículo é bom, é forte nessa área. E é na Bahia, que eu não queria sair. E aí eu me joguei de cabeça nesse concurso. Assim, estudei muito. E lembro que na época eu queria muito assim, não, eu vou engravidar, eu vou ter uma filha, um filho, eu não sabia a época. Eu preciso ter uma estabilidade, porque se eu continuar com meu marido como continuo até hoje, massa, se eu não continuar, eu tenho que sustentar essa criança. Então, isso me deu muito gás, assim, para querer essa vaga. E aí eu lembro que eu fiz o concurso com 2 meses de gestação, não senti sintoma, não senti nada. Se eu tivesse dito na época que eu estava grávida, possivelmente eu não ia ser chamada. Depois é um capítulo à parte, mas isso ficou bem marcado na banca, né? Que a gente passa por uma banca. E se eu tivesse dito na banca que eu estava grávida, eu acho que eles não iam, eles iam dar um jeito de chamar o segundo colocado, que era um homem branco do sul, né? E aí acabou que eu fui selecionada, né? Passei no primeiro lugar no concurso. Quando saiu o resultado, eu fiz questão de dizer para a banca que eu estava grávida. Vou contar logo para vocês não ficarem na curiosidade. Quando a gente tem uma parte que é uma aula didática e tem uma parte na seleção que é uma defesa de memorial. A defesa de memorial, você faz isso que eu estou fazendo aqui, que estou contando minha trajetória. E aí, no último slide, eu coloquei uma foto minha de criança. Eu tinha 3 anos de idade, uma criança parecida com minha filha hoje, inclusive. E aí, uma professora da banca perguntou, Joilda, é sua filha? Aí eu disse assim, ainda não, porque eu já estava gestante. Aí ela pegou e falou assim, eu espero que esse ainda demore. E eu já estava grávida. Pesado, né? Foi violento, né? Foi pesado. Eu também. Quando eu lembro disso, ela falou, e foi uma mulher, enfermeira, e enfim. Aí ela falou assim: eu espero que esse ainda, ou seja, você tem uma filha, você engravidar, você tem um filho, demore. E eu tava com uma criança na barriga. Então, se eu falasse na época que eu tava grávida, eu não sei como é que seria. Quando terminou o concurso, que saiu o resultado, saiu tudo, eu disse a ela: olha, você disse que, que ainda demore, que eu esperava que demorasse ainda, mas eu já tenho uma criança aqui na minha barriga. Oh, meu Deus, me desculpe, me perdoe, não sei o quê. Foi aquela. Resumindo, eu tomei posse com 4 meses de gravidez na Univasf, já com a barriga grande, assim, grandezinha. Fiquei lá, fui super bem acolhida, eu dava aula lá em medicina, na Univasf. A parte toda científica, eu ainda continuava com as parcerias aqui, então lá era mais o ensino mesmo, e tudo que eu fazia de pesquisa, o pós-doc continuou e tal, sem a bolsa, eu fazia daqui, eu fazia com o pessoal daqui, da UFBA e do SIDAX, do ISC também. E aí, quando foi com 6 meses de gravidez, ou com 8 meses de gravidez, aí eu vim para ter minha filha, né, e ficar de licença maternidade e tal. Então, essa questão do gênero atravessa muito a gente assim nesse campo, porque você tem que manter uma produtividade, seja no ensino, seja na pesquisa, na extensão, e que uma criança, porventura, pode ser lida como algo que vai atrapalhar. Principalmente para a gente que está em idade fértil na época, né? Eu ainda estou, mas na época foi uma coisa que me marcou muito. Assim, eu tinha 30 anos de idade e será que se eu não tivesse grávida, quanto tempo eu ia postergar essa gravidez, né? Por causa do ingresso na universidade, por estar no meio científico. Isso é uma questão. Ainda bem que eu entrei logo grávida e já pronto, né? Não desencorajei, porque eu vejo colegas minhas tendo filhos com 40 anos, né? Postergando esse momento por causa dessa questão. Ciência, para mim, é você produzir conhecimento para o bem da sociedade, de alguma forma. Ciência, para mim, é assim, a possibilidade de dar uma contribuição no mundo. Acho que é por isso também que é algo que me motiva fazer ciência em determinados temas, porque eu percebo que eu estou dando a minha contribuição no mundo, né, com o conhecimento que eu adquiri em universidades públicas, é a forma de eu também
devolver com o meu trabalho aquilo que eu aprendi. No meu caso, aí, quando eu fiquei na Univasf, e lá eu comecei a ser cobrada pelos estudantes de medicina para eu ter um posicionamento ético-político no campo da saúde da população negra, que até então eu não tinha, né? Todo o meu trabalho aqui, a gente faz uma discussão muito no âmbito das desigualdades sociais, das desigualdades de classe. E aí, quando eu cheguei lá, sendo a única professora negra do curso de medicina, os alunos começaram a me cobrar. Os alunos negros, a maioria, assim, professor, e aí? Aí falava assim, novembro tá chegando, a senhora não vai fazer nada, não? E aí? E aí isso começou a me inquietar. Foi uma demanda do corpo estudantil, não foi algo assim natural que surgiu, porque eu percebo que a minha negritude, eu tinha uma negritude fora da universidade e dentro da universidade, para eu me mimetizar no grupo que eu estava, eu invisibilizava isso, entende? Então eu ficava mimetizada no grupo. Então essa questão racial, de racismo em saúde, não aparecia, porque eu também entendo que foi uma estratégia para me manter no espaço. E aí, quando eu voltei, aí eu fiquei na Univasf e depois eu consegui uma transferência para cá, uma redistribuição para cá, para a UFBA, para aqui, para o ISC. Quando eu voltei, eu falei, não, agora, como docente, agora eu acho que é a hora de eu fazer as coisas da forma que eu também aprendi com o meu grupo, aprendi muito, mas que eu acho que eu acho que eu posso fazer mais pela minha comunidade, né? Pelas pessoas que são iguais a mim. Então eu comecei a direcionar primeiro os estudos, os trabalhos para o campo do racismo em saúde, na área de doenças infecciosas, porque eu sempre trabalhei com tuberculose, na área de doenças infecciosas por causa da minha formação como biomédica também, né? Que foi me levando para a parte. E eu gosto muito da parte de doenças infecciosas. E aí, quando eu voltei para cá como docente, eu falei: não, o grupo de epidemia está carecendo de maior discussão, maior produção científica nesse campo. Aí montei um grupo de pesquisa, comecei a aplicar no edital PIBIC, comecei a aplicar em editais. Os meus estudantes, a maioria são pardos e pretos, a maioria, não todos, mas assim, a maioria, e eu entendia já que era uma forma de eu já também já estar retribuindo o que aconteceu comigo. A maioria é LGBT, que ia PN+, mas não por nada eles chegam, né? A gente vai se atraindo, né? Acho que mesmo eu sendo uma mulher é, heterossexual, mas acho que atrai por conta das múltiplas discriminações, né? Então, tem muito disso assim no grupo, e aí eu fui montando um grupo de pesquisa com esse caráter, e a gente começou a aprofundar no tema do racismo em saúde. Então, eu acho que é a forma que eu encontrei de devolver para a minha comunidade, de me aproximar, foi começar a adentrar no campo da saúde da população negra. E assim tenho feito até então. Acho que é a forma de eu dizer assim, olha, gente, estou aqui. E aí, o que a gente pode fazer em conjunto, né? Então, acho que é isso. Nossa, acho que porque a gente trabalha com temas assim muito sensíveis e que tem relação com questões que são estruturantes da sociedade. Então, assim, se hoje eu trabalho com doenças que afetam as populações que são vulnerabilizadas, né? E aí eu tenho dois trabalhos principais atualmente, né? No campo da população em situação de rua e no campo da população quilombola, que são dois segmentos distintos da população negra, mas ambos estão marcados pelo processo de escravização. Então, assim, para mim, o principal desafio é entender que a história do país está aí, se coloca e faz com que esses segmentos tenham os piores indicadores de saúde, principalmente a população em situação de rua. Né? A população quilombola tem uma característica que o fato de resistir, que os protege também de muitos problemas de saúde. A Pop Rua não. A Pop Rua está numa situação assim muito complexa, e eu acho que esse é o maior desafio. Assim, são temas que você tem que ter coragem. Por exemplo, para eu conseguir trabalhar com a população em situação de rua, a pandemia me deu coragem para dizer assim, olha, se eu não fizer alguma coisa junto com as pessoas que eu trabalho, essas são as primeiras pessoas que vão morrer. E aí a gente está aqui no Instituto de Saúde Coletiva, vai ficar dentro do prédio, entende? Então,
Eu acho que, para mim, o principal assim, é você ter coragem de tocar em temas que são sensíveis, numa população que é, é cotidianamente assim, marginalizada, cotidianamente assim, sofre uma série de violências e negligências. Então, hoje eu já entendo que não são as doenças, né, que são negligenciadas, são as pessoas que a gente trabalha, né, e que são afetadas por essas doenças. E você ter a sensação de que você está enxugando um gelo, né, com o que você faz. Ou então as pessoas falam assim, mas isso não vai adiantar nada, professor, eu sigo com fome. Isso que vocês estão fazendo, eu sigo com fome, eu sigo sendo vítima, eu sigo, e você tentar convencer de que pode ter um impacto a médio e longo prazo, né, com o que você está produzindo. Acho que é o principal desafio. É você estar de cara a cara com a pessoa em situação de rua e você virar o olho. Para mim, é o principal desafio, assim. Eu não posso fingir mais que eu não vejo. Mas também eu não vou resolver os problemas do mundo. Então é uma linha muito tênue, entendeu? Nossa, é incrível. Porque é o melhor lugar, né? Assim, eu acho que eu estou numa área, que é a área da saúde coletiva, em que a Bahia é um dos berços da saúde coletiva no Brasil. Então a gente está numa instituição que a gente tem que ter muito orgulho, tanto da UFBA quanto do Instituto de Saúde Coletiva. Então, para mim, assim, é a maior honraria eu ser baiana, né? E estar aqui nessa instituição e fazer ciência desse lugar. Porque nossas mestras e mestres foram pessoas que fundaram a saúde coletiva. Então, quando o Jair Espanha olha para mim hoje e fala, você é minha diretora. Imagine que chique. É uma coisa assim impressionante. A professora Glória, que está aqui, ela, então, assim, você tá com quem fundou o campo é uma coisa muito bacana, assim, é muito impressionante, sabe? E eu sinto que as pessoas ficam assim, porque tudo é Bahia, vocês são muito assim, como se a gente fosse muito altruísta, assim, muito. Mas de fato a gente tem que ter orgulho, entendeu? Do que a gente faz, do que a gente é, das coisas que a gente tem produzido aqui, primando pela qualidade, entendeu? Então, para mim, assim, há quem diga, né? É desafiador porque a gente está no Nordeste, beleza. Mas entre os estados do Nordeste, a Bahia ainda se destaca, né? E aí os outros colegas dos estados do Nordeste falam isso também. Então, eu acho que a gente está numa posição privilegiada na saúde coletiva, estando aqui na Bahia. Não sei em outras áreas, né? Mas eu acho que a gente está numa posição bem privilegiada, assim. Eu fico muito feliz. E transito o país inteiro, viu, gente? O exterior menos agora, mas, assim, é reconhecimento de todos os lados. Não já da pessoa física exclusivamente, mas da gente se situar na UFBA, entendeu? No ISC, isso é muito bom. A gente tem que ter orgulho que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, assim. Sem passar perna em ninguém, claro que é um meio competitivo, mas tem lugar para todo mundo. Você fazendo sua parte, fazendo com qualidade, você tendo boas intenções e competência também, porque não basta você só ter boas intenções, e vocês também se organizarem. Porque vocês têm que se organizar, é isso que eu falo, assim, você tem que. E hoje uma coisa que para mim é um ponto de conflito é porque eu não consigo me organizar como eu gostaria. Para mim, isso é um ponto assim desafiador. Que na época do doutorado, do mestrado, eu tinha mais tempo para fazer essas escritas e tal. Mas eu penso assim que se vocês fizerem com seriedade o que vocês se propuserem, colocarem boa energia, energia boa, assim, energia boa, tempo de qualidade, vocês conseguem fazer o que vocês quiserem. Eu é, não imaginava, gente, que daqui a um mês eu me tornaria, por exemplo, diretora do ISC. Isso não passava pela minha cabeça, era uma coisa que era fora, assim, de cogitação. Eu vim para cá, tinha muita nitidez, assim, do que eu não queria, não tinha muita nitidez do que eu queria, as coisas foram acontecendo, eu fui aproveitando as oportunidades todas, e essa questão da diretoria também para mim veio em 2021 como uma janela de oportunidade. E eu fui me encontrando, assim. E uma coisa que eu acho que se vocês puderem fazer também é cuidar da saúde física e saúde mental. A minha saúde física eu não cuido muito, mas a minha saúde mental eu cuido. Tá em dia. Então, o autocuidado,
você ter suas pausas, você procurar dormir bem. Por exemplo, hoje eu acordei 4h30 da manhã, pilhada, assim, preocupada e tal. Aí eu já sei quais são os meus mecanismos. Aí eu botei uma meditação, aí eu consegui dormir de novo, já acordei melhor. Então, assim, você ter o momento também de você ter seu autocuidado, eu acho que ajuda você a ficar de pé, né? Porque senão você vai se autodestruir, entendeu? Então, acho que o que eu poderia falar, assim, para essas meninas é isso, assim, a gente tem que estar na luta, não se furtar de estar nos espaços, mas também tem que se cuidar e não duvidar de que a gente é capaz. Eu acho que eu hoje em dia, assim, eu fico assim, não tenho dúvida. Basta eu canalizar minha energia. Eu quero fazer isso ou não quero, mas a gente é capaz de fazer muita coisa boa. Acho que é isso. Nossa, meu Deus. Vou pensar. Nossa, eu tava pensando nisso esses dias. Como é que eu gostaria? Sim. Eu gostaria de ser lembrada. Eu não quero chorar. Eu gostaria de ser lembrada como uma mulher negra, cientista, nesse campo da saúde coletiva que inspirou outras mulheres. Porque eu tive várias mulheres, tenho várias mulheres que me inspiram. A começar por minha mãe. Para mim, minha mãe, ela, ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela é muito. Então, assim, e eu sei que muito de mim tem dela. Eu quero ser lembrada não necessariamente pelos artigos que eu produzi que alimentaram meu Lattes, mas talvez assim pelo o trabalho que eu fiz pode ter contribuído com políticas públicas, principalmente nesses grupos que eu estou trabalhando e com um afeto especial, principalmente para a pop rua, para as populações em situação de rua, para as mulheres em situação de rua. Acho que realmente a gente precisa e que eu possa assim inspirar outras mulheres, né? Então acho que para mim eu quero que eu ser lembrada assim como uma mulher que inspirou outras mulheres. Para mim, aí pronto, aí eu já estou feliz, já cumpri minha missão, entendeu? Tem várias. Inclusive, como eu sou professora de epidemiologia social, aí tem uma das aulas que eu coloco para a turma conhecer as cientistas, as epidemiologistas sociais do nosso campo, que é majoritariamente masculino. Então, assim, tem várias, mas eu acho que todo mundo deveria conhecer. Fernanda Lopes, ela é sensacional, assim, na nossa área. Eu gosto muito também de Edna Araújo, que é professora da UFES. Acho que ela também dá uma contribuição importante. Quem mais, assim, que eu gosto muito? Deixa eu ver. Eu gosto muito de Roberta Gondim. Ela é da Escola Nacional de Saúde Pública, da ENSP. Acho que são as três, assim, que eu gostaria que muita gente conhecesse. Mas daqui do uísque, assim, uma cientista que eu acho ela, não pode xingar, né? Mas eu acho ela massa, assim, é a professora Inês Dourado. Ela é. Ela nem sabe que eu acho isso dela. Vai saber, ela vai descobrir. Vou mandar pra ela. Eu acho ela sensacional. E eu acho que ela quebrou umas barreiras no campo dela e hoje ela é uma grande liderança em pesquisa. Então ela conseguiu montar a linha dela, o grupo, os projetos, as coisas, assim, e a época, né, queria depois conhecer um pouco mais assim sobre Inês, quebrando barreiras, porque ela aqui no ISC, pelo menos eu sei que foi uma das primeiras professoras a trabalhar de forma mais orgânica com o público LGBT, que é a PN+, né, e com a juventude LGBT. Então, eu acho ela massa, assim, sabe? Queria agradecer a vocês, né, pelo espaço. E foi muito bom. Eu estava com a visão periférica, não olhei muito para vocês, mas ver os olhinhos, o brilho no olho de vocês, eu percebi. Isso é muito importante, né? Que espero que o que eu conversei com vocês faça diferença na carreira de vocês, que vocês possam fazer igual a professora Isa faz, igual a gente está fazendo aqui, que vocês façam diferente, entendeu? Porque tem lugar ao sol para todo mundo. O que eu queria falar é que a gente precisa realmente defender o conhecimento de qualidade, o campo científico. A gente está passando por um momento muito delicado de ameaça à democracia, de uma questão muito séria de fake news, de enfraquecimento da ciência,
né? E, assim, o quanto é que a gente precisa tornar essa ciência palpável, palatável para a sociedade, para que as pessoas defendam, né? Então, acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante para que as pessoas conheçam e possam defender o que a gente faz. A gente não está aqui, você é só professora, né? A gente faz N coisas, né? E além da docência também a gente está atuando no campo científico. Eu acho que é isso. E que uma coisa que eu queria falar também é que a gente precisa valorizar as ações afirmativas no nosso país, porque Joilda, eu não usufruí das ações afirmativas porque eu vim numa outra época, né? Mas eu vejo o quanto que é importante as ações afirmativas, o quanto que a gente tem um corpo de estudantil que mudou, né? E docente também por conta das ações afirmativas, não só para pessoas negras, indígenas e tal, mas para pessoas com deficiência, população trans, travesti. Então, acho que essa defesa das ações afirmativas é nossa obrigação, assim, pensar na inclusão dessas pessoas, na entrada dessas pessoas nas instituições de pesquisa, de ensino e também na sua permanência, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. É isso. Muito obrigada. Muito bom, né?